Ministério da Fazenda confirmou nesta segunda-feira a volta da incidência de impostos federais sobre os combustíveis. As novas alíquotas serão retomadas de forma gradual. Com a medida, a pasta acredita que aumentará a arrecadação de impostos em até 29 bilhões de reais em 2023. A data de retorno da cobrança e os percentuais das novas alíquotas ainda estão sendo definidas. O governo informou ainda que combustíveis fósseis serão mais tributados do que os biocombustíveis, ou seja, a incidência dos impostos sobre a gasolina será maior do que sobre o álcool. Antes do benefício fiscal adotado pelo governo Jair Bolsonaro, as alíquotas de PIS/COFINS representavam em torno de 90 centavos por litro de gasolina. A expectativa do fim da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e o álcool gerou, na manhã desta segunda-feira, uma fila de motoristas em postos de combustíveis em algumas cidades, como é o caso de Fortaleza. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, como é que foi, Zé, essa negociação? Foi um dia de muita conversa hoje, aí na capital, né? Até essa decisão pela retomada da cobrança dos impostos, ou seja, para o consumidor a gasolina mais cara, né? A notícia é essa, né? Salve, Zé! É uma lavação de roupa suja em público, né? Uma queda de braços entre a equipe política liderada pela Gleisi Hoffmann e a equipe técnica, chefiada pelo político também, Fernando Haddad. Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo aí de volta, Mota. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Ponte. Nós acompanhamos exatamente esse debate, Vitor, sobre a definição dos preços dos combustíveis. Isso é vital. E a decisão do governo, envergonhada, foi de aumentar os impostos sobre os combustíveis. O corte de subsídio é sempre, tradicionalmente, tecnicamente, entendido como aumento de impostos. É assim, então, haverá um aumento de impostos a partir de amanhã. Mas desde ontem, os postos já estão aumentando, já sabiam disso, e já estavam aumentando os preços. Aqui em Brasília mesmo não tinha fila nos postos, porque todos os novos preços estavam lá. Gasolina a mais de R$5,60 aqui no coração do poder, né? No Planalto Central do país, para se ter uma ideia. E isso aí se dá exatamente através de uma combinação. Há um monopólio dos postos, a maioria dos postos, nas mãos de poucas empresas. E é isso que faz esta combinação de todos aumentarem os preços ao mesmo tempo. E isso é um crime, viu? Isso é um crime. Não pode acontecer esta combinação de preços. O mercado é aberto. Ô, Vitor, a Gleisi Hoffmann fez publicar no Twitter dela, na semana passada, na sexta-feira, de que o governo deve mudar a política de preços dos combustíveis. E aí ela diz que o governo anterior e tal, de uma forma errada, dolarizou os preços e que tem que voltar para o mercado interno. E foi contra essa desoneração, ou seja, o aumento de impostos. Mas Fernando Haddad está mostrando números ali de que os cofres públicos iriam sofrer muito com esse subsídio. O governo teria que pagar a diferença à Petrobras. Então, o discurso de dolarização e nacionalização, ele é errado, porque, na verdade, os gastos da Petrobras são em dólar. As importadoras do produto refinado, eles importam em dólar. Não faz sentido uma importadora, uma distribuidora importar e vender mais barato, lembrando que essa importadora está privatizada. Então veja como o discurso ainda é naquela onda de desentendimento, mas só que não há mais esse desentendimento. As pessoas estão sendo informadas do que está acontecendo. Alguns líderes chamaram governistas e disseram, olha, nós temos que decidir aí, tem um grande número de medidas provisórias, o governo precisa definir o que quer votar, o que quer mudar e o que quer deixar vencer. E o governo desconversa e deixou vencer essa medida provisória. Então foi de caso pensado, ou seja, sabia que a medida ia vencer. E deixa tudo para a última hora e gera essa confusão, esse desentendimento e especulação que acaba aumentando o combustível na hora errada, antes mesmo do prazo acontecer. Mas, de qualquer maneira, haverá uma nova medida provisória, segundo fui informado, né? E haverá um escalonamento, mas o aumento vem mesmo e principalmente para a gasolina. Análise agora de Thiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Boa noite, Poit, Mota, bem-vindo, Trindade, nossa audiência querida.
Bom, vamos aí ter PIS e COFINS de volta na gasolina. PIS é um tributo, um imposto que serve para a integração social. E o COFINS, ele é algo muito revelador. Ele é uma contribuição para financiar a Seguridade Social. Vocês acham que a previdência no Brasil é algo racional? Como você faz num banco uma previdência privada? Você põe um valor, para esse valor render, para quando você atingir certa idade, você ter uma renda independentemente do seu trabalho. É isso que se entende por previdência, é isso que se entende por seguridade. É um sistema de seguro. Você coloca um prêmio, uma quantia mês a mês, imagina-se que esse dinheiro é administrado para que dali a algum tempo você tenha uma renda sem precisar colocar mais dinheiro naquele fundo e trabalhar. O COFINS, ele é a prova de que o INSS é uma mentira. Porque se você contar com a contribuição do trabalhador, o trabalhador nunca vai ter de volta metade daquilo que ele colocou. Porque, além da má administração, nós vemos aqui que precisa de imposto para complementar um saco sem fundo que é a nossa Previdência Social. Mas a notícia não é essa. A notícia é: o governo não pode mais abrir mão desses impostos para continuar fazer o Brasil andar para qualquer canto. Andar para o canto certo eu não sei, porque nem o governo sabe, não há planejamento. Mas o que mais me intriga é o seguinte: como é que o governo tem coragem de voltar a cobrar um tributo sobre um combustível que afeta a vida de todo santo brasileiro, tenha ele um carro ou não, afinal de contas, toda a distribuição do Brasil é feita pelo sistema rodoviário. Nós não temos trens. Os caminhões usam diesel, o diesel não vai ser afetado, mas nós temos carreto, nós temos as entregas, hoje nós temos aplicativos, hoje tudo o que se consome no Brasil é impactado pelo preço da gasolina. E como é que eu posso dizer que o governo não pode abrir mão do imposto, do PIS e do COFINS que estão na gasolina, enquanto eu estou compromissando bilhões para renúncia fiscal em programas como a Lei Rouanet? Eu acho mesmo é que a Cláudia Raia, ela vale o personagem que ela tinha na novela A Favorita. Ela é a favorita. Para Cláudia Raia tudo, pro povo nada. E você, o que nos diz? Roberto Mota. Diga, Mota. É uma conta que não vai fechar nunca, porque é um governo que não acredita em teto de gastos. É um governo que acha que responsabilidade fiscal é incompatível com preocupações sociais. É o governo que, tudo indica, pretende usar o plano de investimentos da Petrobras com finalidade política. A gente já viu os desastres e escândalos que são gerados quando isso acontece. Vários políticos do PT já criticaram a política de preços da Petrobras, criticaram o que não entendem. Tudo isso são sinais muito ruins, porque quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele só tem duas alternativas. Uma é pedir dinheiro emprestado e aí criar ou aumentar a dívida pública, que já está por volta de 70% do PIB. O outro caminho é aumentar impostos. E não tenham nenhuma dúvida de que esses dois caminhos serão trilhados. E para completar esse quadro, o governo ainda faz duas outras coisas. Nomeia políticos para cargos onde deveriam estar técnicos e dá declarações totalmente desencontradas e estapafúrdias, aumentando o pessimismo de empresários e empreendedores e a expectativa de inflação. Esse é o quadro diante de nós.
Você, Vinícius Poit, que achou dessa decisão do governo, Poit? Gente, primeiro vamos lá. Alguns vão falar, não, mas ele não está aumentando imposto, ele está cortando subsídio. Tenha santa paciência, vai. O brasileiro não é trouxa. O que está acontecendo? Vai aumentar o custo no bolso, vai aumentar imposto e ponto. E isso, como o Pavinato falou, afeta a vida de todo mundo, gente. Né? Até na logística, como tem os caminhões e tudo, mas tem aquele negócio nos aplicativos, todo mundo que mexe, que é a última milha, o last mile, que, cara, é o Uber. É o aplicativo do motoboy, é aquela entrega rápida que vai consumir o combustível e vai encarecer, gente. Aí eu te pergunto, você aí na sua casa, né? Um pouco da fala do Mota. Você empreendedor, microempresário, quando tem uma crise, porque a fala do governo é, não, a gente precisa ter responsabilidade fiscal, a gente precisa recompor a arrecadação do governo, senão vai faltar dinheiro. Você quando tem uma crise e está precisando recompor, né? É fácil você ir no seu chefe, aumenta o meu salário aí que eu preciso aumentar a renda de casa. É fácil você que é empresário ir para o seu cliente, paga mais caro no meu produto que eu preciso aumentar a renda. É fácil? É assim que funciona, gente? Não é. Sabe o que a gente faz em casa? Desliga a luz, né? Quando precisa. Eu não sou sócio da distribuidora, não. Grita pro familiar. E minha avó no interior, gente. Filho, desliga o chuveiro aí para se ensaboar, sabe? Você economiza em tudo que dá. Na empresa, às vezes, até rescisão e demissão você tem que fazer. Você corta os seus custos. Então, é uma cara de pau tremenda. Alguns economistas dizerem que isso é bom porque vai mostrar a responsabilidade fiscal do governo. Fala a verdade para o brasileiro. A responsabilidade tinha que ser não aumentando os ministérios como esse governo aumentou. A responsabilidade tinha que ser fazendo uma reforma administrativa, cortando os custos da máquina. A responsabilidade tinha que ser fazendo reforma tributária, trazendo eficiência logística para esse país que é transportado sobre rodas, sabe? Com mais ferrovias, com estradas dignas e não esburacadas. A responsabilidade tinha que ser cortando na carne do governo, priorizando as pessoas e não aumentando imposto na primeira dificuldade ou até aumentando a dívida, como o Mota falou na primeira dificuldade. Aí fica fácil, né? Quem paga a conta é o cidadão e não o governo. E teve uma demora, né, Zé, para a tomada dessa decisão, né? Porque originalmente acabaria no final do ano passado, né, em 31 de dezembro, essa desoneração. O governo prorrogou ainda por mais 2 meses, janeiro e fevereiro, e agora na virada para março é que houve a decisão de voltar a cobrar esses impostos. O motivo foi político mesmo, Zé? O governo queria evitar que já desse a largada, já logo depois da posse, o presidente tivesse esse desgaste com combustível aumentando e aí empurrou um pouquinho para frente, jogou para 2 meses depois e agora em março é que veio esse anúncio. Foi um objetivo político mesmo, essa prorrogação agora, ou esse fim do benefício agora, Zé? Foi e tem um preço, né? Isso provoca desorganização do mercado. Eu acredito que o mercado é uma grande invenção da humanidade, mas ele precisa de uma certa orientação. O que eu digo da desorientação é porque os agentes, né, os postos, os distribuidores ficaram num determinado momento sem saber. E aí, quando não tem nada mais covarde do que capital, do que dinheiro, quando ele sente alguma ameaça, foge. Então, o que aconteceu? Eles viram ali essa instabilidade e já decidiram lá atrás aumentar os preços. Aqui em Brasília já estavam contando com esse aumento e já aumentaram. Se não houvesse um aumento do imposto, não haveria como reduzir de novo esses valores, porque diziam, nós compramos mais caro e temos que acabar o estoque. É sempre assim essa história. Então, isso tem um preço, essa demora. Líderes no Congresso entendem que esse processo poderia ser feito de uma maneira mais organizada, né? Quando assumiu, o governo deveria olhar todas as medidas, essa prorrogava até esse mês, né? E avaliar se vota, se modifica, que deveria ser o caso, né? E fazer alguma ação, mas não, deixou correr solto e chega na última hora. Essa medida provisória caduca, perde a validade amanhã, né? E hoje ainda há uma certa inconstância, não sabe exatamente como será. Eu fui informado de que haverá uma gradação, que pode ser publicada uma medida provisória com novas normas, mas a medida provisória vence amanhã.
Se o Congresso não aprovar uma medida em 120 dias, ela perde a validade, mas o Congresso é obrigado a legislar sobre o tempo em que ela vigiu, né? E agora não, o governo pode emitir uma nota regulamentando exatamente o tempo que ela vigiou, ou seja, os impostos, e definindo ali maneiras mais práticas. O grave disso aí, o que você falou, demorou, esta queda de braços entre o PT, ou seja, a ala política do governo, a ala política é quem governa, e a área técnica, que é o pessoal do Ministério da Fazenda. Lula chamou até para a conversa Jean Paul Prats, que esteve mais de 3 vezes, hoje, a última vez no Palácio, né, para discutir isso. Então, não me assustaria se Lula colocasse ali uma contrapartida para a Petrobras também, viu? Algo mais, Pavinato? Pode ser que tenha um quê de eleitoreiro do Bolsonaro ter diminuído esse valor, isentado esses impostos porque ele viu que perdeu. Não importa, sabe por quê? Porque o Brasil não precisa de dinheiro. Se o Brasil precisasse de dinheiro, o presidente não tinha entrado e criado 13 ministérios. Tinha 24 ministérios nesse país, hoje tem 37. Mas Pavinato, o decreto que criou, ele não gera gasto a mais. Ele cinde ministérios que existiam e criam outro. Tá ok. Como é que você tira 2 ministros de um ministério? Porque 2 ministros são 46 paus e só tem um ministro. Como é que você tira 2 secretários executivos de um ministério? Como é que você tira? Tem gasto, tem motorista, tem o motorista do ministro, o motorista do secretário. Isso é mentira. Você corta cargos. Como é que você corta cargo de concursado? Não corta. Agora, como é que você dribla a lei? Fácil. E outra coisa, o Brasil ele tá abrindo mão de imposto demais. Só essa destinação de renúncia tributária da Lei Rouanet, isso dava para segurar mais um tempo essa desoneração dos combustíveis. Mas também tem uma parte que afetou os estados. O estado que é inteligente já barganhou isso com as dívidas que tem com a União. O estado de São Paulo, por exemplo, não está tendo prejuízo com essa desoneração porque ele conseguiu na justiça a prorrogação do pagamento da sua dívida interna. Então, meus queridos, não tem desculpa, não é eleitoreiro. Ou o que queria Lula? Queria Lula que a inflação já explodisse no final do mandato do outro, só para ele dizer que o problema veio de lá, mas o problema não é dizer que no governo do outro tinha inflação. O problema é o seguinte: sou eu que pago a gasolina, é você que paga o seu alimento. É você que sofre com a inflação. É o seu aluguel que sobe, a sua conta de luz que sobe, é a sua conta de gás que sobe, o teu supermercado que sobe, o teu salário não aumenta e você não consegue pagar $250.000 para ficar um mês numa suíte presidencial de hotel. É isso, no Brasil tá sobrando dinheiro. Se precisasse mesmo cobrar imposto, cortava a Rouanet.